Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado à discussão de temas militares atuais. No vídeo de hoje falaremos sobre a impressionante capacidade defensiva das Forças Armadas Russas, que transformaram aquele país na nação militarmente mais impenetrável do mundo. Não se esqueçam de conferir as novidades da loja. Todas as semanas encontrarão itens novos por lá, por isso estejam atentos. O link está aqui na descrição e também nos comentários. No auge da União Soviética, no final da Segunda Guerra Mundial, os soviéticos tinham um grande objetivo em mente: garantir as suas conquistas no leste europeu e influenciar outros países para que também seguissem a sua ideologia comunista. Nessa época, todo o leste europeu estava nas mãos da Rússia, desde o norte, no Báltico, até o sul, na fronteira com a Grécia. Ao mesmo tempo, os soviéticos usavam do seu poder para expandir a sua ideologia em outras regiões do globo, como na Ásia, financiando os comunistas na Guerra Civil Chinesa, e depois os comunistas na Guerra da Coreia, no início dos anos 50. Mais tarde, nos anos 60 e 70, usaram também do seu poder para financiar os comunistas no Vietnã, resultando num dos conflitos mais sangrentos da segunda metade do século XX. Desde 1945 e durante décadas, a União Soviética e os Estados Unidos competiram entre si pela dominação mundial, com os soviéticos alcançando grandes e importantes vitórias, principalmente na Ásia. Mas em 1991, os soviéticos jogaram a toalha, e o sonho da dominação comunista mundial foi definitivamente abandonado. Com a implosão da União Soviética, todo o leste europeu rapidamente se afastou da Rússia, dando início à chamada Década Perdida, com os russos sofrendo nos anos 90 em meio a uma terrível crise econômica e social. Mas após 10 anos de derrapagens, o século XXI começou com uma Rússia mais organizada e economicamente mais forte, graças em larga medida à atuação de Vladimir Putin, que assumiu a presidência da Rússia em maio de 2000. De lá para cá, Putin vem alternando entre a presidência e o cargo de primeiro-ministro, mantendo-se no poder há 17 anos. Período no qual a economia da Rússia, apesar de ainda menor do que a economia brasileira, conseguiu se consolidar e se recuperar da grave crise dos anos 90. E em termos militares, todas aquelas grandes armas soviéticas, como por exemplo os seus poderosos submarinos nucleares, os seus aviões de caça, as suas infindáveis baterias de artilharia e a sua força de blindados, que é de longe a maior do mundo, foram herdados pela Rússia. Essas armas tinham sido construídas com a missão imperialista de espalhar o comunismo pelo mundo, mas eles não conseguiram. A União Soviética acabou e essas armas passaram a ter outra função, a de proteger o território russo de ameaças estrangeiras. Se analisarmos a nível global, as Forças Armadas Russas são bem inferiores em termos numéricos às Forças Armadas norte-americanas, com os Estados Unidos mantendo nesse momento uma força terrestre 2 vezes maior e com quase 4 vezes mais aviões, distribuídos entre a Marinha e a Força Aérea. Mas é preciso ter atenção a um detalhe muito importante: os Estados Unidos espalham essa sua força por todo o mundo, com uma forte presença na Ásia, no Pacífico e também no Oriente Médio. Já a Rússia concentra todas as suas forças no interior do seu próprio país. Nos tempos da União Soviética, os russos construíram a maior frota de blindados do mundo, com dezenas de milhares de veículos. E apesar de muitos terem sido aposentados ou vendidos, a Rússia ainda mantém uma parte deles, o que a transforma no país com a maior força blindada do mundo. O mesmo acontece com a artilharia, com os russos possuindo também a maior força mundial nessa área. Em termos de defesa antiaérea, os russos também estão muito bem servidos, com sistemas muito modernos e eficientes como o S-300 e principalmente o S-400, visto por muitos como o melhor sistema de defesa de médio e longo alcance do mundo. A sua força aérea, apesar de numericamente bem inferior à norte-americana, está toda concentrada no seu país, com o mesmo acontecendo com a sua marinha, que nesse momento está mais orientada à missão de proteção costeira,
possuindo uma força de mais de 80 corvetas modernas e muito bem armadas com mísseis. Por isso, apesar dos Estados Unidos ser, nesse momento, a maior força militar a nível global, capaz de projetar a sua força mesmo nos locais mais remotos do planeta, a Rússia é, de longe, a maior potência militar regional, com armas extremamente modernas, muitas delas herdadas dos tempos em que a União Soviética competia de igual para igual com os Estados Unidos pela dominação mundial. Tudo isso transformou a Rússia num país militarmente muito difícil de ser invadido. A não ser que os Estados Unidos concentrassem grande parte do seu poder militar numa única frente, deixando seus aliados e o seu próprio território desprotegido, e mesmo que se aliasse com as outras potências da OTAN, uma tentativa de invasão seria tremendamente custosa e os resultados seriam imprevisíveis. É claro que esse tipo de análise deixa de fazer qualquer sentido se considerarmos os arsenais nucleares da Rússia e dos Estados Unidos, que servem como armas de intimidação, impedindo que os exércitos de ambos os países se choquem numa guerra aberta. Mas a análise evidencia bem que a Rússia, apesar de ter sido obrigada a abandonar o sonho soviético de dominação mundial, mantém nas suas fronteiras uma força militar extremamente moderna e eficaz, capaz de manter afastado até mesmo adversários grandes e poderosos. Para detalhes mais específicos sobre a força militar russa, como o número de caças, blindados e soldados, assistam a esse vídeo, cujo link está aqui na descrição.